Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje, nós trataremos sobre uma aparente contradição bíblica que foi motivo de análise, inclusive por Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, há 504 anos, e que, até os dias de hoje, esse tema sempre volta à tona na igreja e, por isso, trataremos aqui de forma clara sobre a graça de Deus, salvação, fé, boas obras, promovendo assim, irmãos, melhor compreensão sobre este assunto. Fique conosco até o final deste vídeo e seja esclarecido de uma vez por todas sobre este assunto. Bom, irmãos, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo escreve para os irmãos na cidade de Éfeso e ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A outra passagem bíblica está em Tiago, capítulo 2, versículo 24 a 26, onde Tiago escreve para os irmãos judeus da dispersão, dizendo o seguinte: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Irmãos, na verdade, não existe nenhuma contradição bíblica, nenhuma divergência doutrinária entre o apóstolo Paulo e Tiago. E para isso nós vamos analisar, o que os dois disseram. Vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou, examinar as Escrituras, tá bom? Então o apóstolo Paulo, ao escrever para os irmãos em Éfeso, ele fez questão, irmão, de enaltecer o poder da graça de Deus. Tá? Ou seja, no exercício da sua misericórdia para conosco. Nós bem sabemos, irmãos, que a graça é o favor não merecido. É através do sacrifício realizado pelo Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, que recebemos essa graça quando nós nos convertemos. O apóstolo Paulo também, irmão, no capítulo 2 de Efésios, no versículos 1 a 7, ele fala da dimensão da grandeza desse poder de Deus para nos libertar, tendo em vista a nossa condição em que nós vivíamos sob a direção e debaixo das garras dos poderes e dos principados malignos. Por essa razão, ele fez questão de deixar claro que pela graça de Deus, fomos salvos. Isso não vem de nós pelas nossas obras, para que o homem não se glorie, ou seja, não decorre, irmão, de qualquer tipo de obra que nós venhamos a fazer, isso para tentar buscar garantir a nossa salvação e libertação das garras do adversário, pois essa é a condição natural que nós nos encontrávamos antes da conversão. O apóstolo Paulo, irmão, nesta epístola, ele tinha o propósito de engrandecer o poder de Deus para nos resgatar. Ele está falando da dimensão dessa grandeza. Mesmo tendo deixado isso claro, ainda hoje, irmão, nós temos segmentos doutrinários, religiosos e filosóficos que acreditam que quanto mais caridade eles fazem, mais os seus espíritos evoluirão, perante Deus. Com esse tipo de fé, eles estão, ainda que despretensiosamente, talvez, descartando e tornando como insignificante o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, por desconhecerem também, provavelmente, aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens em qual devamos ser salvos, né? O nome do Senhor Jesus. Tiago, quando escreve ali para os judeus da dispersão, irmão, Tiago capítulo 2, versículo 20 a 26, no seu ensino, ele está fazendo questão de engrandecer o poder que a fé em Deus exerce naquele que crê, ou seja, a fé que o conduz a realizar externamente as boas obras, tá? O patriarca Abraão, por exemplo, né, foi por causa da fé que ele levou seu filho para o sacrifício, né, ao ouvir a voz do Senhor. Foi também pela fé, irmãos, que Raabe praticou a boa obra de esconder os espias de Josué. Irmãos, é preciso observar que no caso de Raabe, vale lembrar que ela creu em Deus, conforme está escrito lá em Josué, capítulo 2, versículos 9 a 12, por ter escutado falar do poder do Deus de Israel e seus grandes milagres. Não somente ela, mas todos da cidade temeram o que aconteceria a eles. Então, Tiago, irmão, deixa claro que o poder da fé em Deus, tanto no caso de Abraão como de Raabe, bem como as pessoas que na época da graça, movido pelo sacrifício remidor do Senhor Jesus, conduzirá ao servo de Deus a viver uma novidade de vida, exatamente como está na carta de Paulo também aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, ou seja, ter uma vida de exemplos de práticas de boas obras. As duas falas, irmãos, aparentam um conflito doutrinário entre os ensinos do apóstolo Paulo e Tiago. Contudo, esse aparente conflito, ele tem fim quando nós fazemos leitura da carta do apóstolo Paulo também para Tito, que era gentil, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 3, e porém era seu amigo e ajudante, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, capítulo 7, versículos 6 e 13, onde em inúmeros textos ali dentro da carta de Tito fica evidenciado claramente que é o poder da fé em Cristo Jesus, através da conversão, que faz com que a pessoa, sendo nova criatura, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, passe a realizar as boas obras. Vejamos então, irmãos, a carta que o apóstolo Paulo também encaminhou para Tito, e nós veremos que não existe discordância doutrinária, tá? Não existe nenhuma discordância, só que um buscou enaltecer mais o poder remidor, salvador de Deus, e o outro o poder que opera a fé em fazer as boas obras. Então não existe contradição. Observe só o que diz a carta do apóstolo Paulo enviada para Tito. No capítulo 1, no versículo 16, está escrito o seguinte: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, essas pessoas, o apóstolo Paulo está falando de pessoas que dizem que servem ao Senhor, porém não têm conduta. No capítulo 2, no versículo 7, ele diz: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, na linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, ou seja, envergonhado, não tenha nenhum mal que dizer de nós. O versículo 9 diz o seguinte: exorta aos servos para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não contradizendo. Versículo 10, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Já no capítulo 3 ele diz, versículo 1, adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, e que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O versículo 8 ele diz: fiel é esta palavra, e quero que,
proclames com firmeza para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. E o versículo 14, irmãos, ele diz assim, que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias a fim de que não sejam infrutuosos. Portanto, irmãos, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele está dando aqui para nós um entendimento, na verdade, que as boas obras estão contidas, veja só, estão contidas, irmão, na doutrina, na integridade, na sobriedade, na linguagem, né, sã e irrepreensível, para que sejam submissos. Tá? As boas obras estão contidas também na conduta de que sejamos submissos às autoridades, não defraudar ninguém, perfeita lealdade, entende? E que tudo isso seja ornamento da doutrina de Deus. Toda essa conduta nossa é um ornamento da doutrina. E ele diz ainda que nós devemos estar preparados para toda boa obra, que a ninguém devemos infamar e nem tampouco ser contenciosos, mas moderados. Então, irmão, o apóstolo Paulo deixou muito claro aí que existem várias formas de nós praticarmos aí essas boas obras. Portanto, assim como a palavra evangelho significa boas novas, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, que deverá fazer boas obras, pois está conforme os textos que nós acabamos de ver. Devemos, irmãos, entender que as boas obras, ao contrário do que muitos pensam, não devem ser confundidas tão somente com o fato de fazer caridades ou dar esmolas. Não deve ser confundido com isso, porque, infelizmente, nos dias atuais, quando se fala em fazer boas obras, a igreja fazer boas obras, ou que nós vamos ali fazer uma boa obra, entende-se que é fazer caridade, é dar esmolas, é levar víveres, alimentos para alguém, né? Para uma comunidade que está ali, vou levar alimentos, vou levar roupa. Sim, é uma boa obra, mas a igreja não pode ficar limitada a esse tipo de entendimento. As boas obras, como disse aqui o apóstolo Paulo, mais claro até do que o próprio Tiago, né? Que ele disse que estas boas obras são ornamentos para a doutrina do Senhor. São os ornamentos. O que é isso, o ornamento? É aquilo que enfeita, é aquilo que faz chamar a atenção, é aquilo que faz, na verdade, a coisa ficar mais notório, mais perceptível, mais visualizado, não é isso? Então, isso é que, na verdade, torna mais engrandecida e nobre a obra do Senhor. As boas obras, irmão, na verdade, são todas as atitudes que nós realizamos para com os nossos semelhantes, né? Pelo fato de sermos movidos pelo Espírito Santo. Quando nós fazemos boa obra, nós estamos também testificando que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nós nos convertemos e não somos como aqueles que o apóstolo Paulo alertou, né? Que, embora dizendo que servem a Deus, não tem conduta, não pratica as boas obras. As boas obras devem estar, irmão, todas elas alinhadas com os textos bíblicos, porque são elas que, assim, estando aliadas, serão aprovadas pelo Senhor. Pois são estas obras que aperfeiçoam a cada dia, irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus para a nossa santificação, tornando-nos diferenciados, irmão, das pessoas do mundo, fazendo com que sejamos sal da terra e luz do mundo, de maneira tal que o mundo também possa enxergar em nós a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Entende, irmãos? Porque é isto que, na verdade, agrada a Deus. É isso que é fazer uma boa obra, é você, na verdade, estar praticando o princípio da justiça, da equidade, aquilo que agrada a Deus, sendo a diferença neste mundo, neste tempo, para que nós sejamos assim vistos e contemplados pelo Senhor, como era também o caso de Jó, o homem temente a Deus, o homem reto, o homem íntegro que se desviava do mal. Amém, irmão? Agradeço a você que ficou até o final deste vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário se este vídeo acrescentou para a sua vida
em Cristo Jesus, tá certo? Coopere conosco, irmão, deixando o seu like, o seu gostei e ajude-nos compartilhando este vídeo para que outros irmãos também sejam aperfeiçoados na sua fé, tá certo? Assim, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua, a minha, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço. A paz do Senhor.